Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Maris Caroline Guzman, professora de Ciências Atuariais da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuária e professora há mais de 10 anos. Atualmente também dou aula na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, para os outros cursos de economia e de estatística. E eu fui convidada pelo professor Tiago, para estar dando uma aula para vocês inicial de conceitos de atuária iniciais. Eu tinha botado ali já o link para vocês se inscreverem no canal do professor Tiago e acompanharem todos os conteúdos ele sempre posta, né? Porque ele sempre está aqui com muita novidade, com muito conteúdo disponível para vocês. E não poderia ser diferente, aceitando esse convite, o material que eu separei para passar para vocês. A gente vai fazer uma passagem pelos conceitos de atuária iniciais, tá? Os conceitos importantes que, em geral, a gente começa a ter sempre contato com a atuária. Eu queria convidar vocês para se inscreverem no canal aqui do professor, dos Tatidados e tudo mais, para seguirem ele lá no Instagram também, fazerem toda essa parte aí que é muito importante para conseguir incentivar, né, quem produz todo esse conteúdo, esse material maravilhoso, e fazer um compartilhamento aí de conteúdos. Mas vamos começar agora já com o conteúdo, e o que eu trouxe para vocês hoje são conceitos atuariais, pilares para gestão de risco. Nesse sentido, também a gente vai falar um pouco de longevidade, porque a ciência atuarial, ela surge dentro dessa ideia de o que é importante para a gente fazer a gestão do risco de longevidade, a gestão do risco de patrimônio, a gestão do risco de saúde, quando a gente vai ficar doente ou não, as questões dos sorteios de capitalização, que são, dentre todos os seguros, talvez sejam mais simples, as questões de repartição de riscos, que são muito pouco prováveis, baixíssima probabilidade de ocorrência, mas com impactos muito altos, e aí a gente vai precisar de distribuições estatísticas pertinentes, né, e importantes. Então, nesse sentido, assim, a gente vai precisar ver conteúdos importantes. E a gente vai começar vendo um conteúdo que vai falar sobre a questão. Primeiro, eu preciso determinar para vocês qual é esse conceito, né? O conceito de risco. Então, a atuária trabalha com risco, e o conceito de risco que a gente tem em atuária é esse aqui. Risco pode ser entendido como o perigo, a probabilidade ou a possibilidade de um infortúnio, um insucesso, um resultado indesejado, que refere-se a um estado futuro. E nesse caso do estado futuro, a gente tem três situações. Três grandes situações ali, ó. Três, na realidade, se desdobram em quatro, né? Mas vamos lá. Pode ocorrer com o indivíduo, com a coletividade, com governos, tá? E com empresas. São quatro perspectivas. Essas quatro perspectivas se desdobram, dependendo do caso, em riscos diferentes, em distribuições diferentes, em modelagens diferentes, tá? Eu queria também vocês pedirem para botar comentários aqui embaixo e qualquer coisa fazer perguntas também, se precisarem, a gente pode interagir sem problema nenhum. Se eu não souber responder, o professor Tiago pode responder também, e a gente pode me chamar que eu venho aqui e respondo novamente, se for o caso. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, deixem um like aqui no canal, para a gente distribuir cada vez mais conteúdo autoral, tanto aqui no Statdados, quanto eu tenho um canal no YouTube também, que faça essa conceituação aí de coisas atuariais. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nessa altura do campeonato eu já produzi, tá? Eu já convidei algumas pessoas para estarem lá comigo, então vocês vão poder ter acesso a isso também. E aí, eu vou voltar aqui para a questão do risco, tá? Deixa um like aqui no canal, se inscreve aqui se vocês não forem ainda inscritos no canal do Tiago de Statdados. E aí, o que a gente tem aqui de importante nesse caso da conceituação de risco, quando a gente já entendeu que a gente vai tratar do risco do indivíduo, da coletividade, no caso dos governos, das empresas e organizações. A gente vai ter dentro da atuária a utilização de
um conceito, né, importante de trocas intertemporais. As trocas intertemporais, por isso que surge o seguro, né, elas são, em geral, de dois tipos. Ou a gente troca algo que vai acontecer no futuro e traz para agora, ou a gente troca algo que eu poderia utilizar agora e coloco a utilização dela para o futuro. Esse primeiro caso que aparece aí é o caso de troca intertemporal, que é o primeiro ali, ó. Quando abrimos mão de algo no presente em prol de alguma coisa no futuro. Nesse caso aí, normalmente há um custo que precede um benefício. Então, quando a gente paga um prêmio, e esse dinheiro é que serve para dar o benefício futuro que a gente está prevendo, tá? Aceitamos incorrer com algum tipo de ônus ou sacrifício em nome de algum eventual ganho futuro. Isso também funciona com o tempo. Quando eu gasto tempo aprendendo alguma coisa no futuro, eu vou fazer aquela coisa, a mesma coisa mais rápido. Quando eu gasto tempo educando meus filhos, no futuro eu vou ter menos problema de outros problemas que eles possam me demandar atenção. Quando eu presto atenção numa tarefa, faço ela repetidas vezes de maneira correta, eu vou fazer elas de forma automatizada depois, de forma mais rápida. Então, não tem a ver só com o gasto de dinheiro, tem a ver também com o tempo, outra gestão que a gente queira fazer. E eu assumo uma posição credora, quer dizer, eu pago agora e tenho crédito para receber depois. No outro caso, que é a outra opção, que é quando a gente trabalha quando abrimos mão de algo no futuro em prol de uma coisa no presente. Então, o caso clássico desse tipo aqui é o caso do empréstimo. Quando a gente pega algum empréstimo e a gente abre mão do dinheiro futuro, porque eu vou pagar mais caro depois do que o valor que eu peguei só de emprestado, né? Mas existe uma antecipação de um certo valor futuro para ser desfrutado agora no presente. Eu assumo uma posição devedora, estou devendo nesse caso aí, né? Então, é importante entender esse conteúdo, porque em todos os tipos de seguro, a gente vai ter essa forma de entender que as coisas funcionam como trocas intertemporais. E a gente tem, daí, nessa linha, a tentativa ou a ideia de começar a dominar o risco. Porque quando eu faço de troca intertemporal, tem risco de uma coisa acontecer agora, uma coisa acontecer no futuro, uma coisa acontecer daqui a pouco, uma coisa acontecer no futuro. Então, isso daí que surge a tentativa do domínio de risco. E quando eu tenho esse domínio de risco, tem duas coisas que podem acontecer. São o que a gente chama de distúrbios visuais. Ou o distúrbio visual da miopia, que é quando eu tenho foco excessivo no presente, ou o distúrbio visual da hipermetropia, que é quando eu tenho foco excessivo no futuro. Então, vamos dar uma olhada nesses dois casos aqui. Primeiro, eu tenho uma miopia intertemporal, ou uma hipermetropia intertemporal. No primeiro caso ali, ó, tem uma atribuição de valor excessivo ao que está mais próximo de nós no tempo, e em detrimento de algo do amanhã, né? E aí o caso clássico é o Cazuza, viva como se não houvesse amanhã e nem que você morra, né, mais cedo. E o outro caso, o caso de hipermetropia temporal. Hipermetropia temporal é o tio Patinhas, atribuição de valor demais excessivo no futuro, no amanhã, em detrimento de hoje, ou seja, guarda demais, e não quer gastar de jeito nenhum, não quer consumir nada de jeito nenhum. Como é que você é mais? Me deixa aqui nos comentários se você é mais Cazuza ou é mais de Patinhas. Hashtag tio Patinhas, né? Um atuário é hashtag tio Patinhas, porque ele faz muita gestão de risco. Então, a gente acaba tendo bastante entendimento da importância da gestão de risco. Beleza? E um estatístico também faz isso, né? O pessoal aqui, maior parte estatístico no canal, então o estatístico acaba que também faz isso. Mas vamos lá. Aí, o que vem nesse sentido? Olha o que acontece. O atuário, ele fica ali no meio do caminho, tendo que gerir o que é, se vai gastar mais depois, se vai gastar mais agora, se vai fazer alguma ponderação entre o que existe, o que não existe, né, de risco no futuro. Então, a gente fica com essa corda, né, como é que chama essa brincadeira aí? É uma brincadeira de
Cabo de guerra, um cabo de guerra para lá e para cá. Parece que eu até ouvi um de vocês aí me falando, cabo de guerra. Como se a gente ficasse no meio dessa troca intertemporal e desse entendimento, de fato, de qual é a importância, de qual é, de verdade, a verdadeira interpretação daquele gerenciamento de risco. Se eu tenho que mais ter atenção no presente, se eu tenho que mais ter atenção no futuro, e aonde é que está de verdade a gestão do risco. Tá? Beleza. Aí, o que acontece na sequência? Na sequência, a gente vai ter uma definição dos pilares importantes para a gestão de risco. E, nesse caso, a gente vai ter 3 pilares importantes na gestão de risco. São 3, olha só. Primeiro, a gente tem o pilar do mutualismo. O que é o pilar do mutualismo? É quando eu tenho um entendimento do conjunto das situações que podem acontecer. E, em prol desse mútuo, eu abro mão de ficar com o resultado individual. Vamos pensar. O que eu tinha lá no início da civilização? Como é que foi o primeiro? Eu não tenho um camelo ali desenhado, né? Esse camelo desenhado diz o quê pra gente? Diz a ideia de que no início da concepção do que a gente falava que era seguros, existiam as travessias, sabe? Aquelas travessias dos cameleiros no deserto. Estava me faltando essa palavra, no deserto. Essas travessias do deserto, elas eram feitas, e os cameleiros naquela época da Babilônia, eles faziam o seguinte combinado, ó, todo mundo pega e dá aqui 100 unidades monetárias. Chega lá no final, a gente está aqui em 10 cameleiros. A gente sabe que um vai perder o camelo, porque o nosso histórico, a gente já sabe que um vai perder o camelo. Então, todo mundo aqui abre mão de 100 unidades monetárias, chega lá no final, a gente tem... Quem perdeu o camelo vai ficar com essas 1.000 unidades monetárias. Então, em prol do coletivo, eu não sei quem vai ser, mas em prol do coletivo, eu abro mão de 100 unidades monetárias, mesmo que não venha a ser eu que vá perder o camelo, eu contribuir para essa coletividade gerenciar o risco. Então, aí está o mutualismo. Mas, por trás, o segundo pilar, ó, vamos olhar ali, segundo pilar das probabilidades. Quer dizer, eu sei, dentro desse desenho, que existe um percentual, uma probabilidade de perder um camelo, que é 1 em cada 10, nesse caso aí dos camelos, mas pode ser outra estratégia, eu posso ter que ter usado uma tábua de mortalidade, eu posso ter que ter usado uma distribuição estatística para prever, dependendo do risco que eu tô modelando, né? Beleza. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade conhecida, um risco conhecido, nesse caso. Depois, o que eu tenho aqui? Eu tenho, nesse caso, também, deixa eu fazer uma alteração aqui, o terceiro pilar. O terceiro pilar é um pilar... agora melhorou. O terceiro pilar é um pilar que vai falar, ó, vamos olhar ele aqui. Lei dos grandes números. Essa para estatística a gente quase não precisa explicar. Por quê? Porque eu estou falando que na coletividade é mais fácil a gente gerenciar o risco, porque quanto maior a população, mais o resultado tende para a média esperada. E aí a gente vai ter essa coletividade com uma gestão mais fácil, né? Então, eu tenho esses 3 pilares. Todo mundo abre mão de algo em prol do mútuo. Eu conheço a probabilidade da ocorrência e eu tenho uma população suficientemente grande que aquela gestão do risco passe a ser possível. Beleza? Vamos lá, próximo passo. Dado que a gente conhece esses 3 pilares de gestão de risco, eu trouxe um exemplo aqui do mutualismo. Se eu tenho cada copinho ali tem um suco diferente, um risco literalmente um pouquinho diferente. Mas aí eu pego e faço o quê? Boto cada um dos copos
dentro da garrafa, dentro da jarra, aos pouquinhos. Vou botando e a jarra fica cheia. Quando eu tenho aquele risco misturado dentro da jarra, eu já não sei mais qual suco que tinha um risco diferente e qual de fato vai ter a ocorrência do risco, tá? A mesma coisa acontece na gestão de um desenvolvimento de previdência. Vamos olhar como é que fica o que a gente chama de reserva matemática. Reserva matemática da provisão de previdência significa que a gente vai ter uma adesão, um período onde as pessoas vão contribuindo valores, vão gerando dinheiro, que a gente chama de fase de acumulação. E depois a gente vai ter um período de uso desse dinheiro. Então, lembra das trocas intertemporais que a gente estava falando antes? Esse gráfico vai mostrar ali na linha o que é de nível contributivo. Todo mês a pessoa vai lá e contribui com um certo valor, abre mão desse dinheiro para dar conta da sua aposentadoria. Isso vai formando o que a gente chama em atuária como provisão matemática. Olha lá, em azul vai crescendo esse valor que é o valor que vai acumulando, mas da população como um todo, não é só daquele indivíduo, da população como um todo que vai formando aquele tamanho de coisa. E aí eu tenho até o início do benefício o máximo do meu uso ali da provisão matemática coletiva, nesse caso. Depois disso, o que passa a acontecer? Um nível de benefício é definido, é estabelecido, é calculado com base nas coisas demográficas que existem e tudo mais. E aí, o que vai acontecer é que essa reserva matemática, ela vai ao longo do tempo, na fase de recebimento, ó, a gente tem uma fase ali de recebimento. Deixa eu tirar esse banner aqui. Já deixou o like aí no canal? Tem essa fase aí de recebimento até chegar na idade ômega, que é a idade final da tábua, que é a idade onde termina o benefício e a coletividade do que foi calculado. Nesse caso aí, ó, por exemplo, que a gente está falando, a gente vai ter o mutualismo atuando. Por que eu tenho mutualismo atuando? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Quanto no período da acumulação, quanto no período do gasto do benefício, do recebimento do benefício, falando em questões atuariais. E aí, o que acontece? Nesse caso, a gente vai ter o mutualismo, por quê? Porque quando eu for olhar lá nos indivíduos, ó, vamos dar uma olhada nos indivíduos, eu tenho uma pessoa de 65 anos, que era um dos tipos de copo, que a gente sabe que vai falecer com 75. Mas eu tenho outra pessoa de 65 anos, que tá ali, ó, com um copo na mão também, deixa eu botar uma hora aqui para vocês, que vai falecer com 100 anos. Beleza? E aí, o que acontece nessa lógica de benefício vitalício? Em média, essas pessoas vão falecer ali, ó, com 86 anos, que é o que a gente chama de expectativa de vida. Mas eu não sei, dentro daquele pool de pessoas, quem são as pessoas que vão falecer com 75, quem são as pessoas que vão falecer com 85, ou com 90, ou com 100 anos. Eu sei calcular uma média de expectativa de vida. E essa média de expectativa de vida, todo mundo contribuindo e acreditando no mutualismo, sendo que o dinheiro de quem faleceu antes da expectativa dos 86 anos fica para pagar o dinheiro de quem, a aposentadoria de quem faleceu depois dos 86 anos. E aí, nessa lógica, é que eu consigo fazer um plano de aposentadoria. Uma coisa que faz sentido, né? Para pagar benefício vitalício, nesse caso. Então, eu tenho um pool, sendo pool de pessoas, um grupo de pessoas, que é o que possibilita para a gente essa lógica aí de benefício, tá? E aí eu tenho aqui, me perguntaram, traz uma definição da ciência atuarial. E aí eu trouxe aqui, ó. Ciência atuarial, o que é? O atuário é um técnico que mede a influência do acaso e do tempo nos processos financeiros. Para atingir os seus objetivos, o atuário é obrigado a incursionar em vários campos do conhecimento humano, tais como matemática, estatística, contabilidade, economia, direito, medicina. Para trabalhar com seguro, por exemplo, saúde, eu preciso entender dos procedimentos médicos, o que vai aumentar de preço, o que vai aumentar a ocorrência,
né? Se o número de consultas tende a aumentar ou tende a diminuir. Agora, especificamente, a gente até está com uma hashtag aí, fica em casa, porque a gente está especificamente na pandemia, com certeza você vai lembrar, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo aí depois que tudo já tiver passado, a gente tem aí o acontecimento da pandemia modificando totalmente a forma como que as coisas ocorrem dentro das probabilidades de saúde, tá? E de seguro-saúde, que é algo que é calculado pelo seu, por um atuário. Bom, e aí o aglomerado formado por fatias desses conhecimentos se constitui o que a gente chama de ciência atuarial. Aí, ó, vou mostrar para vocês aqui de forma que a gente consiga dar conta no Brasil, a gente tem uma regulamentação da profissão, o Decreto-Lei de 806, de 69, foi assinado por Getúlio Vargas e tudo mais, mas é o decreto que regulamenta a profissão e ele está válido ainda, tá? Ele passou em 2019 por uma época onde provavelmente ele quase que deixou de existir, mas depois disso tudo já voltou ao normal e eu estou gravando esse vídeo numa época em que tudo já voltou ao normal. E aí eu tenho a ciência atuarial, então, fazendo essa gestão do risco, do tempo e do dinheiro. Por isso que a gente tem um exemplo ali em cima com uma banana, uma casca de banana, e aí eu preciso pensar na gestão desse risco através de uma autossustentabilidade no longo do tempo, e aí tenho a ampulheta como símbolo do equilíbrio do tempo entre receitas e despesas e trocas intertemporais, e o cumprimento dos direitos e obrigações ali com um saco do dinheiro, que é o símbolo do que faz a função do seguro, que a gente diz, é restabelecer o equilíbrio financeiro perturbado. Então, se eu tenho envolvido por trás um risco que causa desequilíbrio financeiro, caso ele venha a ocorrer, mas eu não sei quando vai ocorrer, eu não sei com quem vai ocorrer, eu tenho indícios do início de um produto de seguro, de saúde, de capitalização, de previdência, que pode ser calculado e gerido por um atuário, enfim, dentro de uma instituição. Tá? Beleza. Aí eu trouxe aqui para a gente só dar uma olhada aqui, ó, características básicas da gestão da gestão de riscos em seguro. Aí foi uma pergunta de uma prova de um concurso, pessoal aqui que gosta de concurso. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui, ó. Concurso da SUSEP, Superintendência de Seguros Privados de 2004. Esse concurso eu passei quando ele teve em 2010, a prova também, né? Depois eu disse que eu não queria assumir, porque eu já estava dando aula na URI, já estava pesquisando, já estava fazendo um monte de coisa técnica, um bolsista, produzindo livro, e aí acabou que eu abri mão da vaga, olha só. E sabe que na minha época de graduação esse era um dos meus sonhos, trabalhar na SUSEP, que é o órgão que regula o mercado de seguros, né? E aí vamos ver, eu separei uma questão aqui, ó, as características básicas da gestão de risco em seguros são, e aí tem a letra A, B, C, D e E, ó, a letra E, previdência, risco, lei de estatística, a letra D, mutualismo, lei dos grandes números, cálculo atuarial, C, previdência, incerteza e mutualismo, a letra B que a gente viu, ó, mutualismo, probabilidade do risco, lei dos grandes números, a letra B era correta. Risco, previdência e cálculo de probabilidades. Não. Separei mais uma questãozinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Função econômico-social do seguro. Acabei de falar sobre isso. Primeiro, estabelecer um prêmio justo. Essa é uma coisa importante. Prêmio em seguro não significa premiação. É como a gente chama o preço do seguro, o valor que vai ser pago pelo segurado para a seguradora, para ela fazer frente aos prejuízos caso ocorra algum sinistro. Sinistro é o nome que a gente dá para a ocorrência do risco. Bom, nesse caso aqui, ó, não é função econômico-social do seguro estabelecer o prêmio, né? Isso é quem estabelece o prêmio, quem calcula o prêmio é o atuário. Repassar o risco à seguradora. Função econômico-social, através de um seguro, se repassa o risco da seguradora, mas às vezes nem se repassa totalmente. Se a gente pensar no caso de carro, que a gente tem a franquia, né? A franquia ainda fica, até o nível da franquia fica com o segurado. Pagar a indenização no prazo. Não, essa é a função da seguradora, dado que tem um contrato de risco estabelecido e tudo mais. Distribuir a IS, a importância segurada entre as seguradoras e as resseguradoras. E aí é uma gestão que a seguradora pode fazer a transferência do risco através de resseguro ou através de cosseguro, tá? Só isso daí já dá uma outra aula inteira.
Letra E, repartir os riscos entre os segurados, de acordo com as leis das estatísticas e o princípio do humanismo, mirando os prejuízos sofridos. Beleza? Letra E. Tá aí a resposta, letra E. Então, um exemplo de mais uma questão, essa questão aí, vamos olhar. Também, prova do IRB, Instituto Brasileiro de Resseguros. O IRB é, hoje, uma resseguradora de capital aberto, mas até 2007, se eu não me engano, era a única resseguradora, era monopólio, ressegura era monopólio no Brasil. Hoje em dia eu tenho 130 e poucas resseguradoras, ou entre locais admitidas ou eventuais, instaladas no Brasil. É uma área enorme de atuação, muito bacana. Só o resseguro. Até vou aproveitar, eu já estou no final aqui, para fazer um convite para vocês. Depois me diz aqui se gostaram, se não gostaram desses conceitos, se entenderam os 2 exercícios que a gente fez aqui, se ficou fácil de entender, se ficou rápido de entender. E eu queria fazer um convite para vocês também. Eu sei que o professor tem, Thiago, tem uma comunidade chamada de comunidade de estatística, vale muito a pena, tem um arsenal enorme de aulas lá, então quem não faz parte ainda, se informe para saber como é que se faz parte. Mas eu queria também convidar vocês para ir darem uma olhada lá no meu YouTube. E lá no meu YouTube vocês vão encontrar aqui, primeiro, obrigada pela participação, tá? Mas lá no meu YouTube vocês vão encontrar diversos vídeos já falando sobre os atuários, modelagem atuarial, conceitos atuariais, reforma da Previdência e todas essas coisas aqui que estão aqui, são capas de vídeos que estão lá. Depois a gente tem também LGPD, por exemplo, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa muito importante que vai, inclusive, influenciar todo o mercado de estatística também, porque o tratamento de dados é algo muito importante. Mas eu separei aqui também, tem um específico de resseguro e retrocessão. Esse de resseguro e retrocessão é muito interessante que vocês vejam, porque ele é com a Letícia Doherty, que é atual presidente do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, e ela é atuária do IRB. Então, acaba que ela consegue trazer para a gente um conteúdo bem interessante e bem aplicado na área de resseguros, para quem gostou dessa parte ali do IRB, quem pretende, por exemplo, fazer um concurso lá para o IRB, tá? Depois a gente também tem coisas mais específicas de atuária, por exemplo, a capitalização, a Liga das Ciências Atuariais, tem vários casos lá importantes que a gente acaba abordando, tá? Deixa eu fazer uma coisa. Então, com isso, eu queria convidar vocês para irem para fazerem parte da comunidade estatística aqui do professor Thiago, mas também irem lá no meu canal no YouTube, curtirem o canal, se inscreverem para ter acesso aos conteúdos de atuária também. Eu tenho também lá um link, não, aqui nos comentários não, um link que eu separei para mostrar para vocês aqui, não coloquei aqui não, do canal no Telegram de atuária. Tem um canal no Telegram de atuária também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, onde é que tá? Vou achar já vou mostrar para vocês poderem entrar lá também. Aqui, esse aqui. Eu vou botar aqui embaixo no banner aquela forma que a gente tem de achar o canal no Telegram. E aí vocês vão lá e procurem, digitem isso no navegador de vocês, que vai dar para vocês entrarem lá no canal do Telegram, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, tá? Da t.me/atuariais é o canal do Telegram, que vocês também podem ter acesso a PDF, por exemplo, se vocês quiserem pedir o PDF dessa apresentação que eu disponibilizo lá sem problema nenhum, eu posso mandar para o professor Thiago. Tá bom, gente? Meia hora aí de aulinha. Falem lá nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Tenho que agradecer vocês pela participação. E é uma honra. Me busquem lá no Instagram, @mariscaroline. Pode me seguir, que eu sempre faço conteúdo por lá. E também no LinkedIn, podem me chamar lá no LinkedIn, que eu aceito todo mundo. E a gente troca
conteúdo atuarial e estatístico com o maior prazer, tá bom, gente? Mais uma vez, professor Tiago, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar. Tchau, gente. Ah, eu lembrei de uma coisa. Deixa eu voltar aqui só um segundinho. Eu queria indicar para vocês também uma outra coisa. O canal do Spotify. Eu tenho um podcast no Spotify também, se vocês quiserem ouvir os vídeos, só que eu não tenho. Ah, é Atuar e Gestão de Risco. Bota lá no Spotify, beleza? Atuar e Gestão de Risco. Gente, até mais. Até a próxima.